Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, que é a penúltima live dessa semana de aquecimento. E nessa semana a gente esteve aí conversando, né, sobre... Olá, boa noite, tudo bem? Vão chegando, o pessoal do YouTube, do Insta. Todos os dias aqui nós estamos conversando sobre estratégias de redução de custos que não envolvem a perda de conforto. E o tema de hoje, né, é um tema super procurado, que é sobre passagens aéreas. Então, como que a gente pode fazer para driblar as companhias aéreas e pagar mais barato pela nossa passagem? Então, gente, primeira coisa que a gente tem que comentar aqui a respeito disso, né, é que saber pesquisar as passagens mais baratas nos ajuda a viajar barato sem depender tanto de promoções, né? Esse é o ponto assim que eu vejo que é mais positivo. E sem ter que a gente riscar, né, da nossa lista aqueles destinos dos sonhos só para a gente viajar mais barato. Então, se um destino está caro, é possível sim você reduzir os custos da passagem aplicando algumas estratégias muito simples. Aliás, eu vou dar vários exemplos aqui ao longo da live. E você também não precisa, né, ter datas muito flexíveis só para viajar mais barato. Tem algumas pessoas que enfrentam essas dificuldades, né, de querer fazer uma viagem, mas só poder, por exemplo, fazer uma viagem em época de férias escolares, né, em algumas situações assim que coincidem com alta temporada geralmente. Então acabam ficando refém de pagar mais caro pela passagem. E hoje vocês vão ver que não é preciso, né, que dá sim para a gente conseguir encontrar alguns caminhos para usar estratégias de redução de custos até mesmo com relação às passagens. E eu não estou falando de depender de alertas, né? Porque esse é um caminho também bem comum que muitas pessoas fazem. Não tem nada de errado com isso, mas é um caminho que não é tão eficaz assim, né? E você fica um pouco refém ali de ter que esperar surgir uma grande chance, uma grande oportunidade só para viajar mais barato. E aí não adianta muito, né? Porque o que a gente quer realmente é encontrar as melhores oportunidades e aí sim conseguir pagar menos por isso, né? Então, gente, saber pesquisar as passagens, conforme vocês vão ver aqui, ajudam também a gente a economizar pelo menos, né, 30% dentro do valor total da viagem. E você vai entender por que eu tô falando isso, né? Porque, claro, dá para você pagar até 90% mais barato na sua passagem aérea. Mas eu falo de 30% do valor total, porque se a gente parar para pensar, né, a nossa viagem como um todo, ela não é feita só de passagem aérea, né? A gente tem sempre um custo ali de hospedagem, que é um custo expressivo, atrações, alimentação, meios de transporte no destino, enfim, tem uma série de coisas. Então, nesse todo aí, as passagens correspondem a 30% do que a gente investe quando vai viajar. E o bom, né, hoje a gente está falando aqui de passagem aérea, a boa notícia é que esses 30% desse valor total ainda pode ficar bem reduzido, né? Você pode chegar a economizar 90% nas suas passagens, simplesmente usando algumas estratégias muito simples. Então dá sim para a gente economizar muito mais sem que a gente tenha que ficar abrindo mão do nosso conforto também. E como que é calculado, né, o preço das passagens? Essa é uma dúvida bem comum, porque circula pela internet muitos mitos também, né, a respeito disso. E esses mitos não nos ajudam porque a gente acaba seguindo, né, se baseando em algumas coisas que no fim não dá pra gente ter segurança de que vai trazer o resultado desejado. Então, basicamente, né, via de regra aí, o que rege o preço das passagens é a famosa lei da oferta e da procura. Então, isso significa que dias e horários mais procurados vão custar mais caro. E no mundo das passagens, isso se chama yield management. Tem até um termo aí, né, para especificar essa precificação aí das passagens. Então, gente, basicamente, né, antes da gente entrar mais a fundo nas estratégias, o que é bom a gente saber? Que muita antecedência é ruim, né? Então, a companhia aérea ela só vai colocar em promoção, né, uma passagem quando ela não tiver mais completado os lugares daquele voo e ela sentir que existe a necessidade de reduzir o preço para poder vender mais. E por outro lado, comprar muito em cima também não é uma boa ideia. Então, até quem quiser anotar, já pode anotar que existe uma estatística aí favorável para você encontrar bons preços de 2 a 4 meses de antecedência em voos internacionais e de 30 dias a 3 meses em voos nacionais. Então essa é mais ou menos uma base aí pra gente ter, né, pra gente se orientar. Só que por que eu falei que é estatisticamente mais favorável? Porque isso não é uma regra, não dá pra gente confiar nisso 100%. E aí entram as estratégias que eu já vou mostrar pra vocês. Então, você pode sim, né, encontrar boas promoções até fora desses prazos, e aí é legal a gente saber
o que é de fato uma boa promoção, né? Como que a gente reconhece isso, né? Como que a gente sabe se a gente está pagando uma boa, né, por uma boa promoção ou não. E até vou colocar aqui para vocês, porque eu separei aqui algumas imagens para ajudar, né, a gente a visualizar melhor. E olha só que bacana, né? Uma das primeiras formas que você pode usar para você se orientar nesse processo é o próprio Google Flights, né? Então, se você encontrar uma promoção hoje e você tiver dúvida, você dá uma olhadinha, você joga no Google Flights, né, o voo que você está pesquisando, e você dá uma olhada ali nessa barrinha que está aparecendo ali na parte de baixo da imagem. Ele vai te dizer na hora ali se aquele preço está dentro do normal, se está baixo ou se está custando alto, né, custando caro. E aí você já tem uma primeira orientação para te dizer assim, então isso é de fato uma promoção ou não, né? Em que ponto dessa barra está esse preço. Outra coisa que você pode fazer também é deixa eu voltar aqui, você pode também dar uma olhadinha, né? Abrir e você vai ver esse gráfico, né? Deixa eu colocar aqui também para o pessoal do YouTube. Você vai abrir, né, clicando ali na barrinha, vai aparecer esse gráfico, e esse gráfico ele te ajuda também bastante, né, porque aí você consegue se orientar, inclusive, em relação ao tempo, né. Você vai ver quanto que estava custando essa passagem ali há um tempo, né, de 90 dias mais ou menos, né. Então você vai conseguir saber se dentro desse período já esteve mais barato ou não, e isso ajuda a gente a conseguir descobrir se a gente está realmente comprando algo que vale a pena ou não, né? E aí pode surgir aquela pergunta: é possível fabricar passagens mais baratas ou a gente tem que depender sempre de promoções? E a resposta é sim, né? A gente pode sim fabricar passagens mais baratas, a gente não precisa depender dessas promoções. Claro que essa ferramenta que eu mostrei para vocês, ela é uma ferramenta auxiliar para quando surge promoções, você não ficar na dúvida, né? Não acabar entrando naquela, né, de eu comprei, mas não sei, né, se eu tô pagando barato. Só que eu vou mostrar para vocês que existem alguns caminhos que te ajudam a chegar lá, né, a conseguir realmente economizar na sua passagem de forma ativa, sem depender de que essas promoções apareçam. E eu vou mostrar para vocês basicamente aqui 3 caminhos, tá? E o primeiro deles, sim, Eve, o Google Flights pelo celular, ele não tem todas as funcionalidades do que apresenta na versão desktop. Infelizmente, né, ainda é um problema que eles têm, que ainda teria que corrigir, mas pelo computador você consegue extrair ao máximo dessa plataforma, então vale a pena acessar. Bom, a primeira coisa, né, que eu vejo assim que vale a pena, né, fora das estratégias que a gente vai usar, eu vou mostrar para vocês mais estratégias relacionadas a dinheiro, tá? Mas é bom a gente saber também que com milhas a gente consegue, né, reduzir bastante o custo das passagens e até gastar menos do que você pensava, né, dependendo da estratégia que você usar. Eu mesma já economizei 90% em passagens aéreas por usar a estratégia de milhas, então ela é uma estratégia muito eficaz, muito interessante. E o segredo aí está em quanto mais barato for o teu custo de aquisição, né, das milhas, menos você vai gastar com passagens. Então o segredo está nisso, né? E até na semana que vem, no nosso evento gratuito, que eu vou, né, trazer para vocês algumas aulas mais aprofundadas, eu vou entrar mais a fundo nessa questão de milhas, né, até para entender melhor como que a gente pode usar essa ferramenta a nosso favor. E até é legal a gente saber assim, né, que para os trechos longos, né, que são esses trechos internacionais, né, de saída do Brasil até o seu destino, são os mais caros. E aí, se você não tem milhas para tudo, né, para toda a viagem, o ideal é que você priorize pelo menos um desses 2 trechos longos, né, que seria ida e volta. Ou se você puder, né, faz a ida e volta com milhas, porque esses trechos maiores são os que realmente custam mais. E por que eu tô falando isso? Porque você pode estar pensando em fazer um circuito, e aí o teu deslocamento dentro, né, do continente ali, entre as cidades, não precisa necessariamente ser custeado em milhas, até porque às vezes você faz esse deslocamento com trem, com low cost, né, outros meios de transporte ali que você pode usar e que não necessariamente você usaria as milhas, e que fica tão barato quanto ou até mais. Então, a minha dica, né, com relação a isso é sempre priorize os trechos longos, porque aí você vai conseguir ter uma economia maior. Agora vamos voltar aqui, né, para falar de passagens em dinheiro, né, porque muitas vezes a gente não tem milhas e precisa viajar pagando em dinheiro a passagem. Então, o que a gente pode, né, fazer? E aí eu vou colocar aqui para vocês também algumas imagens que eu separei, que ajudam bastante a gente, né, para a primeira estratégia, né,
E antes até de entrar nessa primeira estratégia aqui, eu quero mostrar para vocês, né, uma curiosidade que faz a gente pensar, né, entender melhor como que funcionam as coisas. Então, quando você tá, não sei se vocês já viram, né, esse mapa aqui do Google Flights, até deixem para mim aí nos comentários quem já conhece, né? Quando você acessa o Google Flights e você coloca ali, por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei, né, São Paulo e Estados Unidos. Então, você até pode fazer isso, inclusive, né? Você não precisa colocar a cidade em si, você pode colocar o país, né, a região que ele já vai te mostrar. E aí, olha que interessante, né? Tá bem pequenininha a imagem, mas, né, se vocês conseguirem dar uma olhadinha ali, vocês vão ver que existe uma grande diferença entre os preços para cidades que estão muito próximas, inclusive, né? Saindo aqui de São Paulo, daqui de São Paulo, eu tô em Curitiba, saindo de São Paulo, né? Então, gente, por que isso acontece? Inclusive tem uma cidade ali que vocês vão ver que está custando 15 mil, né? E do ladinho ali já tem uma passagem de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Então por que isso acontece? Basicamente porque as companhias aéreas, elas se organizam de uma forma em que existem rotas baseadas na procura, né? Se as rotas são mais frequentes, elas têm uma quantidade maior de aeronaves fazendo os voos naquela região, né? Naquela direção. E aí, com isso, elas conseguem repassar um preço menor para o consumidor. E, gente, que bom, você conhece esse mapa. Ele é apaixonante, né? E ele traz uma ideia, né, bem interessante aqui, porque essa variação de preços indica pra gente que essas rotas, elas não são rotas muito favoráveis pra gente trabalhar. Então, se você começa a analisar isso, você vê, puxa, mas por que é mais caro ir para um determinado lugar e não ir para o outro? E muitas vezes não está relacionado à distância, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, se for uma cidade mais longe, vai sair mais caro. Mas se você olhar nesse mapa, você vai ver que tem cidades ali muito próximas e que estão com um custo bem mais alto, né? Uma delas está mais alto, o outro está bem mais baixo. E isso acontece por causa dessa questão mesmo do fluxo da companhia aérea. Ela percebe que não tem tanta frequência, tanta demanda de voos desse ponto para aquele ponto. E aí esse trecho fica muito mais caro. E quando a gente entende isso, a gente começa a jogar isso a nosso favor. Você vai começar a ver que você vai poder usar essa forma de ler o mapa de maneira a você quebrar a tua passagem e aí sim você conseguir viajar, chegar naquele destino que você quer, que é mais caro, mas pagando muito menos. Então isso ajuda a gente a entender, né, um caminho aí bem interessante para a gente economizar com passagens também. Então, gente, eu vou até mostrar para vocês aqui um exemplo, né, que eu separei, que mostra exatamente isso que eu tô falando para vocês, né, que é essa questão, assim, do quanto a gente quebrar a passagem pode ajudar a gente a chegar num lugar que a gente sonha, mas gastando muito menos. Dá uma olhadinha nessa cena linda, maravilhosa aqui, nessa foto é de Cagliari, não sei se vocês conhecem, se alguém já visitou ou se já ouviu falar. Ela é a capital da ilha de Sardenha, na Itália. Até tem mais uma foto aqui que eu deixei só para inspirar vocês. E, gente, eu vou mostrar para vocês, olha só que bacana, né? É muito lindo, né? Se alguém já visitou, me avisa aí que essa cidade aí tá na minha listinha, então eu quero ir para lá com certeza. E olha só que legal, né, gente? É muito caro você pegar um voo daqui para lá direto. Até vou colocar aqui para vocês verem. Eu fiz uma simulação e olha quanto que tá custando esse voo de São Paulo, né, ida e volta ali para Cagliari. 16.358 para essas datas que eu coloquei ali. Isso não é uma regra, né? Pode ser que você pesquise, encontre mais barato, até mais caro, mas enfim, eu usei como parâmetro essas datas e eu vou mostrar para vocês como que você pode usar a estratégia de quebra de passagem para você viajar para o mesmo lugar, só que gastando muito menos. E olha só que interessante, né? Deixa eu pegar aqui a imagem. Olha só para quanto que foi essa passagem, né? Incluindo o Cagliari no roteiro, R$ 3.593. Não é impressionante? E isso acontece porque veja só como que eu montei essa viagem. Eu peguei ali São Paulo, né? Aí eu fui para Barcelona, de Barcelona eu fui para Cagliari e na volta eu não vim direto também de Cagliari para o Brasil. Eu montei, né, uma quebra ali em Milão. Então, usar as rotas, né, a nosso favor nos permite chegar no mesmo lugar que a gente já queria, né? Só que pagando muito menos. Então, se você sabe onde quebrar a sua passagem, você consegue até conhecer 4 países ou mais com o preço de uma passagem aérea, ou até menos.
E isso é bem legal. Até trouxe mais alguns exemplos aqui para vocês verem. E eu já vou explicar qual é a lógica, né, por trás disso tudo que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, deixa eu pegar aqui o próximo exemplo. Olha só, Tailândia aqui no nosso exemplo, né? Esse voo aqui, né, para Tailândia, de São Paulo também, ficou 5.080. É um voo também, né, bem caro, mas vocês sabem, né, acredito que vocês saibam, isso mesmo, né, Silvia? Olha que legal. Pagando menos e ainda conhecendo bem mais destinos. Isso é o sonho, né? E isso é possível, né? Vocês viram lá no meu exemplo anterior que eu peguei as mesmas datas. Eu não precisei mudar a data, não precisei fazer aquela regra, né, comum de, puxa, eu vou sair da alta temporada e vou para baixa temporada. Não, você pode usar as mesmas datas que você já queria, que você queria viajar, para o destino que você queria viajar, só que pagando muito menos com essa estratégia. Essa não é a única, tá? Existem várias outras estratégias, mas eu quero mostrar aqui para vocês alguns caminhos possíveis para vocês testarem quando vocês forem montar a viagem de vocês. E outro exemplo que eu tenho aqui é a Tailândia, né, que se vocês conhecem, né, já pesquisaram, enfim, vocês sabem que costuma ser bem caro também, né, viajar para lá, para montar uma viagem para lá diretamente. E olha só que interessante, né, é mais um caso que a gente consegue usar, né, se beneficiar dessa vantagem aí da quebra da passagem. Eu coloquei aqui o print, então dá uma olhadinha, ó. Eu de novo, né, eu montei ali um multidestinos. E a Eve é minha aluna. Seja bem-vinda, Eve. E eu montei de novo multidestinos e eu consegui incluir a Tailândia dentro desse multidestinos, economizando bastante com a passagem aérea. Dá uma olhadinha ali, né? A gente saiu de 5.000 e pouco, né? Foi para 4, só que veja quantas outras cidades a gente conseguiu colocar e você multiplicou os países, você multiplicou os destinos numa mesma viagem. Se você fizesse cada viagem dessa separadamente, com certeza sairia bem mais caro, basta você pensar quanto custa um voo para cada um desses lugares, né? E ainda você não deixou de ir para o lugar que você queria, só que pagando mais barato na passagem e ainda, né, tendo esse benefício aí de poder visitar, conhecer mais lugares. Então aqui, qual que foi a lógica, né, que eu usei para chegar nesse resultado? E até tem mais um resultado, né, que eu já vou mostrar na sequência aqui, de outro destino caro que ficou bem barato só por usar essa primeira estratégia. E aqui nesse caso foi São Paulo para Roma, por quê? Porque Roma é um hub, né? E hub tem tudo a ver com aquele conceito que eu trouxe no comecinho, que é um local em que já tem um fluxo, né, uma cidade em que aquelas companhias aéreas fazem a distribuição dos seus voos. Então tem uma malha aérea, né, um fluxo muito grande. E por isso, como tem muita, né, oferta, acaba ficando, né, eles conseguem ter, em função da demanda também, eles conseguem repassar pra gente um preço melhor. Então, ao invés de ir diretamente para a Tailândia, eu fiz a quebra da passagem em Roma e na sequência também, né, eu vi ali, eu identifiquei na hora de montar o roteiro, que seria interessante aproveitar a conexão que já estava aparecendo ali, porque nesse caso, quando eu fui montar essa viagem, eu vi que a Turkish estava operando aquele trecho ali. Então a Turkish faz mesmo uma parada em Istambul. Então eu aproveitei e incluí isso no roteiro. Logo eu consegui Roma e Istambul antes de chegar na Tailândia sem aumentar os custos. Pelo contrário, né? Eu gastaria muito menos com passagem aérea simplesmente fazendo isso. E na volta foi a mesma lógica, né? Eu usei Londres porque Londres é um outro hub. A gente consegue muitas ofertas de voos, né, tanto para ida como para volta, desses pontos que são que tem maior frequência de voos mesmo, né, que é o caso de Londres. Então, gente, nesse caso aqui, a gente conseguiu, né, chegar nesse resultado simplesmente por usar essas estratégias. Poderíamos usar outras ainda, né, como a de stopover, né, a Turkish oferece stopover em Istambul, também seria possível, e por aí vai, né, a gente pode incrementar cada vez mais a nossa viagem, dependendo do que a gente sonha em fazer e dependendo do tempo que a gente tem. E o outro exemplo que eu trouxe aqui também para mostrar para vocês, de outro destino que costuma ser caro, é o exemplo de Tóquio, né? Se você vai procurar uma viagem direto para Tóquio, Claire, verdade, né? Um mês viajando é tudo de bom, né? Ainda mais depois do que a gente está vivendo aí, né? É um sonho. E por isso que é tão legal a gente falar disso agora, né? Porque na hora que a gente for voltar a viajar, sabendo de todas essas estratégias, vai ficar muito mais barato e com isso a gente vai conseguir viajar muito mais. Vai dar para multiplicar as viagens usando o mesmo orçamento, né? Então não vai ter que gastar mais por isso.
E olha só que bacana, né? Nesse exemplo de Tóquio, a passagem estaria saindo 5.245. Então eu consegui, até pesquisei uma passagem ali, que é cara realmente, né? Mas é porque naquela época que eu pesquisei ali, era uma época mais cara, para mostrar para vocês que até mesmo em alta temporada, até mesmo quando né, os preços estão mais elevados, você consegue sim reduzir custos se você usar as estratégias. Silvia, com certeza, né? A gente vai ter que viajar uns 3 meses para colocar em dia, né? Tudo que ficou para trás. E olha que bacana, gente. Vou colocar o resultado aqui para vocês verem como é que ficou essa montagem. Nesse caso, eu fiz a mesma lógica, tá? Eu usei um hub para quebrar a passagem e veja para quanto que foi, né? Foi para 3.891. Gente, ainda não é barato, né? Eu sei que o custo dessa passagem não é barato e dá para ficar mais barato se a gente usar outras estratégias, mas eu tô mostrando para vocês o efeito de de apenas uma estratégia, só para vocês verem o quanto dá pra gente avançar conforme a gente vai trabalhando em cima da passagem. E nesse caso aqui a gente já teve uma redução no preço e novamente, né, aumentou os destinos. A gente vai conseguir conhecer, né, visitar Milão e Paris na mesma viagem e ainda, né, ir para o destino que a gente queria, que seria Tóquio nesse exemplo, gastando muito menos. E aí você pode também se perguntar, puxa, mas e se eu não quiser, né? Tem casos assim, né, que a pessoa ela não quer viajar, ela tá querendo ficar um mês no Japão, ela não quer ficar dividindo os dias em outros lugares. Aí a minha dica é para você quebrar a passagem e ficar menos dias. Você pode ficar 2 dias em Milão, nesse exemplo aqui, e o resto que você tanto queria, né, você fica daí na Ásia. Então não é uma coisa também, as datas, né, são flexíveis. Você pode escolher o quanto você quer ficar, depender do teu interesse, do teu gosto também, né? Mas a lógica é a mesma, o importante é que a estratégia funcione. O dólar caiu 30 centavos hoje, Esperança. Uhul, maravilha, né? Depois da live de ontem sobre câmbio, fomos aí agraciados com essa boa notícia. Ana, momento de quarentena é um ótimo momento para aprender e nos preparar para quando for para valer a viagem. Com certeza, eu concordo plenamente com você, até porque eu estou fazendo isso, né, pessoalmente, né? Acho que vocês sabem, né, que eu já comentei aqui que eu vou fazer uma volta ao mundo, né? Eu tô programando essa volta ao mundo e para eu conseguir fazer isso de executiva, gastando no máximo, né, 5 mil, eu tô pretendendo gastar 3 mil ou menos para fazer isso, e são 10 países, né, nessa volta ao mundo aí. Eu preciso de antecedência, né? Todos nós precisamos. Não tem como a gente fazer milagre, né? De querer planejar uma viagem com 2, 3 meses de antecedência e querer que ela fique muito mais barata. Não dá, não funciona assim, né? Pra gente conseguir chegar nesse grande resultado, a gente tem que usar o tempo a nosso favor. E nada melhor do que esse momento que a gente tá vivendo aí, que nos impede de viajar, pra gente conseguir concentrar, né, em aprender mais estratégias e aplicar no planejamento para daí chegar nesses resultados. Então, gente, uma grande coisa, né, que a gente pode fazer também, que nos ajuda muito, né, é a questão, assim, de você usar meta-buscadores na hora de pesquisar. Vocês viram ali em todos os exemplos que eu coloquei, né? Eu usei o Google Flights nesse caso, mas existe o Skyscanner, tem algumas outras, né? Alguns outros buscadores que são bem interessantes para você usar. Os regionais também vale a pena, não dá pra gente jogar fora buscadores regionais, que às vezes tem preços muito baratos de passagem e você consegue... Esses dias mesmo, né? Tem um buscador que eu consulto sempre quando eu pesquiso para os Estados Unidos, que tava $14 uma passagem de Nova York para Miami, né, gente, mesmo com a cotação do dólar do jeito que tá, tava muito barato, e esse buscador é o TripleWare, né, talvez vocês já tenham ouvido falar, ou já tenham até pesquisado, e eu acho que é legal a gente conhecer também buscadores regionais, e eu vou falar mais sobre isso até no evento da semana que vem, né, eu vou entrar mais a fundo a respeito disso, para vocês terem mais detalhes também. E eu vou colocar para vocês hoje também um pequeno passo, né? Vocês viram que todos os dias, todas as lives que eu fiz aqui da semana de aquecimento, eu deixei para vocês alguma coisa prática para que vocês saiam da live podendo aplicar, já sentindo os primeiros resultados. E antes de falar disso, né, eu quero comentar algumas questões que podem estar passando aí na cabeça de vocês com relação a tudo isso, né? Em primeiro lugar, né, talvez vocês estejam se perguntando, é muito difícil fazer tudo isso, né, chegar nesse resultado? É muito trabalhoso? Será que funciona sempre? E o que eu posso dizer para vocês, né,
porque eu tô sempre montando viagens assim, é que não é difícil, nem é trabalhoso quando você já entende o mecanismo, quando você segue o passo a passo ali, você tem uma visão do que você precisa fazer, né? E aí fica automático também, é igual dirigir, né? No comecinho a gente acha que vai ser muito difícil, daqui a pouco a gente nem pensa mais e tá dirigindo, tá fazendo outras coisas, né? Ouvindo música, conversando e dá conta numa boa. E é a mesma coisa, né? Você montar uma viagem muito mais barata, você pode conseguir fazer isso de uma forma automática quando você vai aplicando, né, praticando essas pesquisas, praticando as montagens e novamente, né, é por isso que o tempo, a antecedência acabam contando muito ao nosso favor, porque aí você tem tempo para fazer isso e quando for para valer, né, a coisa fica ainda melhor. E qual que é a forma então que eu não indico vocês fazerem para chegar nesse resultado, né? Primeira coisa, não adianta só criar alertas e esperar, tá? Porque isso é contar com a sorte e a gente sabe que, infelizmente, né, nem sempre isso dá certo, né? Se desse seria ótimo. Outra coisa, né? Não recomendo vocês desconhecerem o preço histórico das passagens para o destino que vocês querem, para daí, né, e simplesmente aproveitar promoções que apareçam, porque eu mesma já vi promoções, até já mostrei por aqui, promoções que na hora de fazer a pesquisa e usar as estratégias acabou se revelando que não era bem uma promoção, era uma passagem que até estava cara, então não vale a pena confiar só em promoções e muito menos depender delas, né, porque aí você vai ficando refém disso, aí você não consegue viajar barato para o lugar que você queria e no tempo que você gostaria. Então, como que é o jeito melhor de fazer, né? Primeira coisa é usar os melhores metabuscadores e explorar todas as suas funcionalidades, porque também o que eu vejo muito, e eu também já fiz isso no passado, as pessoas entram no buscador e elas fazem só aquela pesquisa simples, só aquela pesquisa direta. Então, acabam, por exemplo, colocando lá o ponto de origem, o destino, pesquisam, acham que aquele valor que apareceu ali é o mais barato e acabam, né, se viver que aquilo coube no bolso, compram e aí acaba até se arrependendo depois porque descobre que podia pagar bem mais barato ou nem fica sabendo, né, que podia ter pago mais barato e infelizmente deixou dinheiro na mesa. Então, explorar todas as funcionalidades é um ótimo começo e comece, né, usando o Google Flights, o Skyscanner, que são dois metabuscadores muito interessantes, se familiarize com eles, faz aquela pesquisa do jeito que eu mostrei no começo, né, colocando até o continente ou o país para você poder dar uma olhada quais são os preços que aparecem. Aí pensa um pouquinho na lógica da quebra da passagem para você conseguir trabalhar essa passagem se ela estiver mais cara para reduzir o custo. E aí você vai ver que vai ficar realmente mais fácil e mais barato para você viajar. E a gente ainda nem entrou aqui, né, no assunto milhas, então já deu para vocês terem uma ideia, né, quanta coisa que dá para fazer. Até a própria questão assim do stopover, né, eu não expliquei muito, mas assim, é uma outra ferramenta interessante que dependendo da viagem você pode usar, porque na grande maioria das vezes não tem custo para você fazer essa parada intermediária, né, que se chama stopover, que é uma parada autorizada pela companhia aérea num ponto intermediário antes de chegar no destino final. E aí, tem um exemplo bem comum, né? Você vai daqui para Paris e aí você para em Lisboa e você viajou com a TAP, ou você vai daqui para algum lugar da Ásia e você faz uma parada em Dubai, né, com a Emirates, você vai daqui também para algum lugar e faz uma parada em Istambul com a Turkish. Tem a Singapore Airlines, que também oferece stopover, enfim, tem uma lista bem interessante. Inclusive eu deixei no feed. Se vocês quiserem, gente, desçam no meu feed, tem um post que eu fiz com uma lista, uma relação total, assim, das companhias aéreas que oferecem o stopover e quais são as cidades que você faz a parada. Porque não funciona sempre, né? Não é todas as vezes que isso vai ser vantajoso, mas se você tiver a relação na hora de montar a sua viagem, você consulta e vê se aquela cidade tá dentro ou não, e aí se vale a pena, né? Você aproveita, é um destino a mais e você não vai pagar por isso. E tem mais uma dica aqui, né? Como é que eu sei se eu não estou pagando mesmo por isso, né? Se não está embutido na minha tarifa. E aí, um jeito bem legal, né? Que bom, Marisa! É bem legal mesmo salvar, né? Porque daí você consulta quando você quiser. Os dias, Ilza, são definidos pela companhia aérea, sim, e você pode descobrir quantos dias você
tem autorização para ficar. E também, se está tendo alguma cobrança dentro daquela tarifa, né? Se existe alguma taxa, alguma coisa a mais, porque muitas vezes a companhia aérea não te conta isso. Então tem um jeito de você descobrir e até mesmo de você saber se você pode, se é vantajoso ou não, né? Porque daí você faz o cálculo separado, né? Com o stopover e sem o stopover. E é simplesmente você acessando o site do ITA Matrix Software. Até se vocês quiserem anotar, eu acho que é bem legal. É um site que hoje, né, pertence ao Google. O stopover será sempre no país porta de entrada? Não, Ana, o stopover ele vai ser na conexão. Então você vai fazer, quando você faz uma conexão, você consegue identificar, inclusive na hora da tua pesquisa, para onde que você está indo, onde cidade que vai ser o stopover, que é o que acontece, por exemplo, quando você viaja daqui para Paris e você tá com a TAP. Eles fazem uma parada em Lisboa, né, ou no Porto, para depois seguir viagem. Se você aciona a opção stopover, você vai poder descer, né, sair do aeroporto, ficar até 5 dias ali em uma dessas duas cidades, a sua escolha, e aí depois você, no dia marcado, você retorna para o aeroporto, embarca e segue para Paris. Então é assim que funciona. Só que qual que é a vantagem, né? Existem algumas companhias aéreas que oferecem um programa e dentro desse programa você consegue muitos benefícios. A hospedagem gratuita também tem, ou desconto na hospedagem, desconto em atrações, meios de transporte, enfim, tem companhias que oferecem muita coisa. E aí vem a grande questão, né, que gera uma confusão muitas vezes. Porque às vezes a pessoa está montando multidestino e acha que porque tá lá no Google Flights, né, já está montando um stopover. E não, para você conseguir o programa você tem que reservar dentro do site da companhia aérea, senão não vale, você não vai ter acesso aos benefícios. E esse é um ponto que eu vejo muita gente falando e esquecendo de comentar, né? E é bem interessante para você não cair no erro de perder aí o benefício. Então, porta de entrada, que eu acredito que você esteja falando que é a cidade em que você começa a viagem, né, Ana? Para você começar ou terminar a sua viagem, é sempre legal você usar um hub, que são essas cidades, né, como eu comentei, que tem um fluxo aéreo muito maior. E você pode facilmente identificar isso sozinha, né, por conta, através do próprio gráfico ali, né, do Google Flights. Você consegue ver quais são as cidades que têm um custo bem menor de passagem, aquilo já te dá um indício. Outra maneira de você conseguir descobrir isso, tem um post meu também no feed que eu deixei ali as cidades, né, alguns hubs, se vocês quiserem descer ali e procurar, vocês vão encontrar também. E você pode saber através de algumas cidades que você encontra muitas promoções. Então, Paris, Amsterdã, Londres, Roma, né, são grandes, né, cidades que têm um grande fluxo, né, Nova York também, que a gente, né, em termos aéreos, isso é chamado hub. Então, é o lugar que faz a distribuição dos voos. No próprio site das companhias aéreas também você encontra essa informação, né? Quais são as rotas que elas fazem. No Kayak tem essa informação também. Enfim, tem vários lugares que você consegue pesquisar para descobrir. E você vai ver que é legal para você sempre começar e terminar a sua viagem nessas cidades. Pode repetir o nome do site? Sim, ITA Matrix Software. Se você digitar ITA Matrix no Google, já é o primeiro que vai aparecer. Então, porta de entrada se refere ao país destino. Pensei que fosse o primeiro país no qual seria feita a conexão. Não, Ana. Na verdade, é que porta de entrada é um termo bem, assim, não é um termo que se usa muito na aviação, né? Na verdade, o que a gente usa mais, assim, se você for jogar no Google, você vai ver lá, né? Em termos aéreos, você vai ver a palavra hub. E aí não vai gerar mais confusão para você. Porque é melhor a gente sempre usar os termos do jeitinho que a gente consegue, né? Pesquisar, porque isso vai te ajudar muito. Porque daí você vai conseguir ver muita informação útil para você dentro desse mesmo tema. Então, eu até vou colocar aqui, gente, é bacana a gente usar, né, conhecer esses termos, porque isso nos dá independência, a gente consegue por conta própria descobrir muita coisa. Então, hub é o que a gente sempre tem que procurar. Você pode até jogar no Google quais são os principais hubs, né, do mundo, quais são os melhores hubs, e aí você vai ter uma lista também. E aí você vai descobrir quais são as cidades que vale a pena você começar e terminar a sua viagem. Porque essas cidades sim vão ser aquelas que vão baratear o trecho longo, né, que a gente chama, que é o trecho Brasil-Europa e de volta, sabe? Então acho que essa dica vai te ajudar mais, porque realmente gera uma confusão, né, Ana? A gente fica pensando, puxa, mas porta de entrada, meio, né? Porta de entrada realmente, né? Deveria ser a conexão, né?
Mas quando você para pensar que tem conexões que você nem desce no país, daí você, se você usar a referência de conexão, vai ficar bem confuso na hora de montar a tua viagem, né? Essa referência de porta de entrada, ela faz confusão mesmo, porque daí você não sabe se é onde você desembarcou ou se você fez a conexão. Então, vai pelo termo técnico mesmo, que daí não tem erro. Coloca hub, né, como referência para onde você vai desembarcar, né? Você vai comprar a tua viagem para um hub. Então, se você sai do Brasil, você vai priorizar um hub. Vai priorizar Paris, Londres, Amsterdã, Roma, né? E aí, você, no meio dessa viagem, provavelmente, né? Muito provavelmente, você vai ver que vai encontrar uma conexão, e aí essa conexão vai servir de referência para você aplicar um stopover, né? Você vai consultar o site da companhia aérea para ver se tem um programa, ou mesmo você pode fazer um layover, que também é interessante, dependendo da cidade, que aí é o que é o layover, né? É aquela parada que você tem, às vezes ali você vai ver na hora de você pesquisar a passagem, vai te mostrar ali, eu tenho 10, 12 horas de intervalo entre eu descer nessa conexão e pegar o próximo voo. Aí, se você conseguir, se for uma cidade que dá realmente para você aproveitar naquele tempo, você sai do aeroporto, faz um city tour, né, dá uma passeada e daí volta no final do dia ali para pegar o voo, né, da sequência. Isso também é legal dependendo do destino. Tem muita gente que faz isso, acaba visitando mais um lugar, né, transforma uma conexão chata e cansativa dentro do aeroporto em mais um passeio, e aí segue viagem usando uma passagem aérea. Então não tem só o stopover, né? Porque o que caracteriza o stopover é que ele passa de 24 horas. E o layover é tudo que for menos do que isso. E aí a gente só tem que tomar o cuidado, né, para ver que seja um tempo suficiente para não virar uma correria, né, não der aquele problema de você perder o teu voo porque ficou preso no trânsito ou alguma coisa assim. Imagina, Ana, espero ter ajudado, né? O meu objetivo aqui é sempre trazer para vocês, né, conhecimento que vocês saiam da live podendo aplicar por conta própria, né, para vocês terem todos os termos, até por isso que eu falo muito em termo técnico, né? Porque se eu ficar criando algum termo aqui, fica mais difícil depois para vocês usarem isso de forma independente, né? Vocês vão sempre ter que depender de mim para traduzir, sabe? Eu não acho muito legal. Eu gosto muito de falar o termo que vocês podem procurar e podem usar realmente, né? Senão não tem muito objetivo, assim, né? Então você vai ver que existe por aí, eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que usa por aí, né, esse termo de porta de entrada, porta de saída, você deve ter visto provavelmente alguém falando disso, e aí fica essa confusão, né, de, puxa, mas porta de entrada, porta de saída, o que é exatamente, né? Então é legal a gente sempre usar o termo que você vai pesquisar no Google e vai achar, né, as informações. Até quando você lê alguns sites bem famosos, né, de passagens e tudo, eles usam muito esses termos, então daí na hora que você for procurar, não vai ter dúvida de que você está fazendo a coisa, né, o caminho certo, usando a estratégia do jeitinho certo. A Celia Turkish dá um passeio gratuito em Istambul quando voltei da Ásia. Tá vendo? É muito legal, gente. Não vale a pena a gente perder essas oportunidades, né? Com certeza, gente, vale a pena a gente se preparar, né, para aproveitar essas estratégias no caminho. Só um detalhe, né? Quando você viaja com milhas, tem mais esse cuidado que a gente tem que ter, né? A grande maioria que oferece programa de stopover não aceita, né? Não te dá acesso ao programa se você comprar passagem com milhas. Por isso também que eu falo que existe essa grande questão, assim, né, de que não existe uma estratégia infalível, né, não existe um único caminho que faz a gente sempre viajar mais barato. O que existe são várias estratégias possíveis, e na hora que a gente vai montar a nossa viagem, a gente precisa conhecer todas elas, né, conhecer todas que são mais eficazes para testar, e aí sim a gente chega numa combinação que vai fazer a gente viajar muito mais barato, né? Então eu acho que esse é o caminho, né? Opa! Voltou, gente? Eu te entendo, Ana. Eu te entendo, Ana, porque eu sei exatamente isso que acontece, né? A gente fica naquela dúvida, porque é muita informação, né, pela internet. Tem muita gente falando de passagem, muita gente falando de muita coisa, e tem muita coisa, assim, de mito também, né, que circula. Então a gente acaba não tendo, assim, aquela segurança, né, de fato a gente... de que a gente está seguindo um caminho mais seguro. Gente, me avisem por favor aí se voltou, porque a Eve comentou aqui que tinha travado, né, a live. Só me avisem se voltou, por favor. Deixa eu colocar aqui de novo aqui. Então tá bom.
Então, que bom, gente, que bom que voltou. Então é o seguinte, então, o que a gente... Tá normal? Ah, eu até parei aqui achando que tinha travado pra todo mundo. Ah, beleza. Então tá, gente. Então a questão é assim, né? Onde que eu parei que vocês, até onde vocês ouviram? Me avisem aí qualquer coisa. Ah, sim, né? Não sei se vocês sabiam, só uma curiosidade. Existe mais de 800 blogs de viagem cadastrados só na rede brasileira de blogueiros de viagens. Então, gente, é muita informação, né? Tem muita coisa que circula pela internet e é de deixar louco mesmo, né, Ana? A gente fica assim vendo tanta coisa. E nessa coisa de querer ser didático, muitas vezes as pessoas mudam o nome das coisas, né? E fica mais difícil ainda, né? Pra gente conseguir se orientar, porque daí você vai pesquisar, aquilo não bate, ou você não encontra. Ou então tem muito aquela coisa também de passagem aérea, né? Ah, pesquise de madrugada que vai sair mais barato. Né, aquelas regras, aquelas dicas que serviram uma vez para a pessoa, mas que daí não vale para todo mundo porque não tem lastro, né, não tem segurança, não é uma informação em que realmente no mundo, né, no universo das viagens funciona daquele jeito. E aí é o perigo, né, porque a gente confia naquilo, na hora que você vai pesquisar não dá certo 100%, funciona uma vez, mas não funciona de novo, e aí, né, a coisa fica difícil. Que bom, né, Estela? Então, que bom, gente, né? Que bom que vocês estão por aqui, que a gente tá, né, conversando sobre isso, porque realmente, né, esse é um assunto, eu acho muito legal, Ana, você trazer isso, porque eu vejo que gera mesmo toda uma dúvida, né, toda uma confusão na nossa cabeça e a gente perde boas oportunidades por causa disso. Obrigada, Sueli, vocês são um amor, gente. E contem comigo também, né? Se surgir qualquer dúvida, vocês virem algum termo aí, né? Porque como eu já tô nessa, né, há muitos anos aí, eu já vi um pouco de tudo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum termo que vocês verem por aí, para ver se o que é e também se funciona de fato na prática, me procurem que com certeza, né, eu vou ajudar vocês a descobrir, a desvendar. Porque, gente, foram 12 anos aí testando muita coisa. Eu senti na pele, assim, eu vi o que era mito, o que era verdade, o que funcionava sempre, o que era só um conselho. E, né, que nem outra coisa, gente, acho que vocês já viram por aí aquele mito de não, começa e termina a viagem sempre por cidades diferentes porque vai sair mais barato. Tá, né? Até pode ser que você economize um pouco ali na passagem aérea, mas será que a viagem inteira vai ficar mais barata, né? Até onde as coisas vão, né? Não adianta a gente economizar só com passagem, né? Você vai lá, faz isso e depois, sei lá, gasta com aluguel de carro, porque devolver numa cidade diferente é muito mais caro. Então, eu acho que o segredo, né, tá na gente pensar no todo, porque aí sim você vai viajar mais barato, teu dinheiro vai render muito mais, né? Senão você compra uma promoção também de passagem, aproveita aquela promoção, mas daí chega num destino caro porque não fez o mapeamento prévio dos custos, né? Tem aquela surpresa ali, né, de que, puxa, agora eu achei que tinha pago barato na passagem e que ia viajar barato e no fim descobri que a viagem vai ser mais cara. Enfim, tem tanta coisa, né? Dava pra gente ficar aqui a noite inteira falando só de passagem, porque é um assunto assim que tem muita coisa mesmo. E, enfim, né, gente, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que eu possa ajudar, né, ou algo que não ficou muito claro, enfim, se vocês gostaram também do conteúdo, né, me avisem aí o que vocês acharam, que é sempre bom ter o feedback de vocês. Tô sempre tentando trazer coisas cada vez melhores, né, mais úteis aqui, para que vocês possam aproveitar ao máximo, né, e sair da live, como eu falei, né, aplicando, não sair só com a teoria, mas sair com a prática mesmo, né, porque senão também não vale de nada, né? A gente aprender na teoria e não conseguir aplicar e sentir esses resultados. Tudo certo, então? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Obrigada, Estela. Obrigada pelo carinho, pelo feedback também. E obrigada, Silvia. Obrigada também pela participação de vocês. Obrigada, né, por estarem aqui assistindo, né, a live, né, prestigiando aqui ao vivo. É sempre muito bom ter a presença de vocês. A gente troca, né? Acaba sendo uma coisa muito bacana. Obrigada, Marisa. Sueli também. Muito obrigada, gente. Valeu pela participação. Amanhã a gente tem a última live, né, Obrigada, Lilica. A última live do nossas semanas de aquecimento, né? As 2 semanas de aquecimento termina amanhã, então a nossa maratona aí foram todos os dias, né? Às 20 horas eu estive aqui, né? Fazendo live de aquecimento.
Ilza, as lives, essas são sempre às terças, mas daí agora, como a gente tá em 2 semanas de aquecimento para o evento gratuito que vai acontecer semana que vem, eu fiz todos os dias. Então, extraordinariamente aconteceram todos os dias. E semana que vem é dia 23, 25 e 27 que vai ter o conteúdo, né, que é um conteúdo mais aprofundado, e aí vai ser dentro da plataforma. Então, para participar precisa se inscrever, né, quem ainda não se inscreveu é só clicar no link na minha bio, e a vantagem de se inscrever é que você também recebe um e-book para aquecer os motores, aí um e-book de planejamento de viagem, você pode baixar, usar, né, ficar com você. E então amanhã nossa última live, né, de aquecimento, e amanhã a gente vai falar sobre por que viajar por conta nem sempre é mais barato. Vocês vão se surpreender com algumas coisas que eu vou trazer aqui, que vão mostrar pra gente, né, como que a gente pode lidar com essa questão, né, de viajar mais barato, independente do método, né, independente se vai ser por conta, se vai ser com agência, como que a gente pode garantir isso. Então, que bom, gente, espero vocês, né, que maravilha, vai ser muito bom ter vocês semana que vem também. E é isso então, né? Agradeço a participação de vocês, uma boa noite. Tchau, tchau!